Porque quantas e quantas vezes você fala sim para alguma coisa que depois passa, quando aquilo esfria, você fala assim: "Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu disse que sim?", né. Sim. Essa coragem de não agradar, de não ser a boazinha, de não ser amada, porque tem gente que fala que sim para as coisas, porque tem medo de perder a amizade, medo de perder o parceiro ou a parceira, né. A coragem, ela entra como a capacidade de enfrentar o medo. Se nós temos coragem de dizer não, é porque nós, de alguma forma, a gente está enfrentando o medo que há naquela situação. Ou seja, eu preciso dizer não, mas eu estou dizendo sim. Sim, esse sim muitas vezes é movimentado pelo medo. Se eu estou enfrentando o medo e digo não, é porque de alguma forma já está acontecendo uma mudança em nós. Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Tempo de Cuidar. Hoje nós estamos com o episódio 5. Vamos falar sobre coragem. Conversar um pouquinho sobre esse assunto, que não é uma ausência do medo, mas também entender como a força nasce em cada um de nós para enfrentar o medo. Mas antes da gente dar continuidade, vou fazer um convite. Curte o nosso vídeo no YouTube, porque cada vez que você curte o vídeo, nossos assuntos, nosso podcast, enfim, alcança bastante pessoas, né? Então, se você gosta desse assunto, se você se identifique com esse assunto, se inscreve, curte, dá um like no nosso conteúdo. Bom, colabore aí também para que essas mensagens possam alcançar a todos aqueles que gostam deste assunto, né, Mari? Isso aí. Bom, gente, bom dia, né, boa tarde, boa noite, que acho que virou meio que uma coisa nossa agora, né, desde a primeira vez quando você fala isso, e eu acho muito legal, porque independente do horário em que você está nos assistindo aqui, seja muito bem-vindo, né. Esse tema da coragem foi um tema difícil, né, Cleusa, a gente pensou bastante, Isso. porque, a gente acaba enfrentando os nossos próprios medos e a gente vê coisas que a gente faz e aí dá uma coisinha, né. Mas acho que vai ser um episódio muito bacana, como a Cleusa disse, então se você tá gostando, se você já assistiu os outros episódios, né, a gente convida você a assistir os outros episódios também, a gente fala sobre outras coisas, mas para curtir, além de curtir, se inscrever e compartilhar também aqui o nosso vídeo. Isso mesmo, eu sou Cléo Augusto, sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica, e é um prazer mais uma vez estar com essa queridíssima Mari Silva nesse nosso quinto episódio do nosso podcast Tempo de Cuidar. Uhum. E se você está me ouvindo, não nos conhece ou não me conhece também, eu sou a Mariluce Silva, eu sou escritora, especialista em gerontologia, tá? E a gente está aqui para trazer um bom assunto e algo para as pessoas refletirem, né? Isso mesmo, coragem. Então, como já dito, hoje nós vamos conversar sobre coragem. Não como uma ausência do medo, mas como uma força que nasce diante dele. Afinal, coragem é o antônimo do medo ou é a capacidade de enfrentá-lo? Eu acho que não é antônimo. Assim, eu acho que eu fico com a segunda opção, capacidade de enfrentá-lo, né. A gente, para contextualizar, né, aqui a gente buscou pela a origem da palavra, né, do medo, que era coragem, né, que vem do latim coracicum, isso mesmo, que significa agir com o coração, né. Então o que é importante que a gente saiba diferenciar, né, Cleusa, o medo da coragem, né. Porque, a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar, você estava falando sobre que o medo é uma resposta natural de proteção, né. Sim, até brincava, olha, se for explicar a origem, haja coração, né? Se agir com o coração, dá até medo. Falei, nossa, vou até trazer um pouquinho disso, haja coração, porque quantas vezes o medo, nossa, eu vou morrer do coração, né? Que medo. Então a gente acaba muitas vezes trazendo a inércia, muitas vezes sofrendo demais, sendo antônimo ou a capacidade de enfrentamento, que é a coragem, e que força é o medo, né? Então acho que a gente já começa ou dá continuidade trazendo a diferença. Qual a questão? O medo e a coragem, né? Porque o medo, ele é a resposta natural de uma proteção. Quando você quer se proteger, né, assim,
você já busca não se movimentar muito, não agir muito. E se nós formos buscar isso de uma forma mais aprofundada, aí então já nasce o medo. Estou com medo. A criança mesmo, quando está começando a andar, né, ela dá aqueles passinhos, levanta, vai, com essa forma de autoproteção. Então, para nós, quando nós temos um perigo, nós trazemos a forma da fuga, que é o medo. Isso muitas vezes é benéfico, mas muitas vezes também Porque a gente nos precisa, trava, né? né? Lógico que a gente precisa ter medo de algumas coisas, né? É igual eu falo assim, porque eu falei, é uma resposta à proteção. Então, a gente precisa, lógico que a gente precisa ter medo. Se você não tiver medo, até, por exemplo, o medo da altura, é uma coisa de proteção. Então, a gente tem que entender que o medo, ele precisa existir. A gente só tem que pensar em como agir quando ele aparece, né? Quando ele se apresenta. Então, agora acabou de vir aqui, por que que nós decidimos trazer este tema coragem? Porque muitas vezes as pessoas falam do medo Uhum. e a gente precisa também falar da coragem. A intenção que nós temos nesse encontro é levar para você que nos acompanha como agir com coragem diante do medo. Mas a gente aprofunda para explicar o medo, para que possamos, partindo daí, ajudar você a sair desse lugar e com coragem, se você está enfrentando alguma situação que está travada, que está uma situação que você está com medo, esperamos que possamos ajudar, né, Mari? Que a gente possa ajudar. Então, assim, o que que é coragem, se não a decisão de agir mesmo sentindo medo? Então, a gente traz o quê? A coragem, ela vem como um enfrentamento, porque muitas vezes nós imaginamos algo que muitas vezes o medo faz com que aquela situação seja bem maior do que realmente ela é. Quando você fala de parar, igual você falou assim, a gente acha que a situação é maior. Acho que uma vez você já me falou alguma coisa a respeito de você se deslocar, né? E olhar a situação como um todo. Ver a situação de fora, é isso mesmo. Eu sempre trago isso. Ver a situação de fora, porque se você está no meio, você não consegue ter uma visão. O próprio medo faz você ficar ali. Então, veja a situação de fora. Realmente, É, eu sempre trago isso. porque aí, igual você falou, de repente as coisas não são tão grandes quanto parecem e Uhum. você pode resolver de maneira mais tranquila, né? Eu anotei aqui algumas coisas sobre tipos de coragem, Uhum. né? Porque Muito a gente, bom. a gente vai trazer. Então, assim, nessa pesquisa sobre coragem, sobre, né, exemplos, enfim, e eu cheguei nessa explicação e achei muito bacana dividir, porque existem muito. O que a gente fala coragem, a gente fala coragem no modo amplo, né? É, mas a coragem ela tem algumas subdivisões, né? A gente começa com a coragem física, né? Que é aquela coragem daquela pessoa que entra num prédio em chamas para salvar uma outra vida, Instintivo. né? Esse instinto, que é uma coisa mais física, né? É igual uma mãe que protege o filho, né? Você está num assalto, você não se joga, não, eu que vou. Então, essa é uma coragem. É, pessoas que, por algum motivo, né, sofreram algum acidente, tiveram uma perda, têm que enfrentar uma deficiência e supera essa deficiência e acaba tendo essa coragem física, por exemplo, de se arriscar em Jogos Paralímpicos, né? Esses Sim. atletas paralímpicos que geralmente alguns vieram de acidentes, assim, de coisas muito ruins que aconteceram e tiveram essa coragem de fisicamente se superar, né? E conseguir seguir a vida, às vezes de uma maneira até muito melhor dali para frente, né? A gente tem também a coragem moral e social, que é a coragem de defender o que é certo, de ser ético. Num país como o Brasil, Uhum. é uma grande coragem, né? Assim, você não dá o seu jeitinho brasileiro, né? Que é o que todo mundo fala. Então, assim, porque às vezes você está em alguns lugares, até mesmo às vezes no local de trabalho, onde você convive, né? Vão te abrir oportunidades em momentos em que você vai ter isso, né? De ter a coragem de falar, não, isso aqui não está certo e eu não vou fazer, por esse caminho eu não vou seguir, né? E é difícil ter essa coragem, porque às vezes qual que é a palavra? Represar. A represária é complicada, né? E o que a gente também, assim, por exemplo, tem uma outra coragem aqui, né? Que é o que eu coloquei a coragem de não ceder, né? A coragem de não ceder
pressão social, por exemplo, né. Então entra nessa questão de eu defendo o que é certo, defendo o que é ético, mas eu também defendo a minha autenticidade. E você defender a sua autenticidade é algo muito difícil. É muito difícil num mundo com redes sociais que você não siga a manada, que você não faça o que está todo mundo fazendo, porque você não se identifica. Você tem a coragem de seguir um caminho diferente, né? Então, isso entra nessa questão da coragem moral e social. E tem a coragem do dia a dia, né? Que é a coragem de trabalhar duro para encontrar um objetivo, é aquela coragem de matar uma barata, porque você precisa ter. Parece uma besteira, mas você precisa ter, né? É a coragem de, olha, eu tenho medo de altura, mas eu vou, eu vou brincar aqui nesse brinquedo, vou descer esse toboágua porque eu preciso me divertir, eu quero sentir essa sensação. Então, essas são as coragens Cada um com a sua simples. coragem. Essa aí eu Exatamente. pulo. É, Essa eu eu não mato pulo. nem a barata. Eu preciso deixar isso Uma muito claro. baratinha, agora eu tomo água. Confesso que Eu essa eu também pulo. não, também não, também sou, nesse quesito altura, eu sou bem medrosa, assim, né, eu falo assim que se alguém falar assim: "Ah, fulana morreu de que aconteceu um acidente, estava andando de balão, foi no brinquedo radical", eu espero que eu tenho quase certeza que essa notícia não virá com meu nome na sequência, porque 2 não vou entrar nessa, né, mas é um tipo de coragem, e eu admiro pessoas que têm coragem de fazer isso. Não é o meu caso, né. Então, assim, a gente ficou com a coragem física, que é essa coragem de, se doar pelo próximo, né, de salvar uma vida, de proteger uma pessoa. Essa coragem, moral e social, que é onde você defende o que é certo, é ético, defende o que é certo e defende sua autenticidade, defende suas opiniões, né. A gente está num mundo muito polarizado com tudo, e não é polarizado só politicamente, ele é polarizado com tudo. Eh, as pessoas, às vezes, elas querem discutir, por tudo agora, pelo time de futebol, pela religião, por tudo, pela política. Então, assim, quanto mais você tenta defender a sua linha de raciocínio, a sua autenticidade, você acaba enfrentando muito mais coisas, né? Porque as pessoas veem as pessoas, né? As redes sociais fazem com que as pessoas vejam a sua opinião sobre tudo, ou o que você está fazendo sobre tudo, ou o que você deixou de fazer também. Então, você não se preocupar com isso e ter a coragem de enfrentar essa Não pressão é deixar, muito não ficar importante. inerte ou omisso, dar a sua opinião. Muitas vezes também é coragem de se silenciar, né? Eu também, eu tenho coragem de me silenciar, não me expor e manter a minha integridade. Muitas vezes a gente também pode trazer a coragem em momentos de crise, né? Seja em crise econômica, mudança social, como você trouxe, estabilidade familiar ou de saúde, você já trouxe também. Mas acho interessante também quando a gente tem a coragem de dizer não. Acho que muitas vezes é visto, sério mesmo, muitas pessoas chegam no consultório com essa questão. É um convite interessante, mas não veio em um momento muito propício. Muitas vezes é entendido esse não como fracasso, e muitas vezes o não, a coragem de dizer não a um projeto que naquele momento não é viável, é positivo, só que nós somos cobrados tanto a produzirmos, que muitas vezes é visto como fracasso, como, olha, perder uma oportunidade. Isso também é uma forma de coragem. Coragem de dizer não quando está em um relacionamento abusivo. Nossa, esse é um dos que mais exigem, porque muitas vezes a pessoa está com o desejo de dizer não, mas pelo medo financeiro, pelo medo físico, vários tipos de medo. Então, coragem de dizer não a uma situação dessa é um ato muito, muito significativo. Então, como dizer não a essas questões? Primeiramente, é quando a gente, mesmo em momento de crise, a gente ter a compreensão de que é possível parar, refletir e depois agir, né? Eu No acho que sentido quando de você fala essa questão de não dizer, de ter coragem de dizer não, por exemplo, uma vez eu ouvi uma coisa muito parecida, eu não vou me recordar agora exatamente quando foi,
Mas eu ouvi que que você não deve responder nada de imediato. Isso ajuda muito a não a É, aprender a dizer o não, porque é, na hora, se você responde de é. supetão, Isso a gente é um exercício que a gente vai aprendendo, porque senão, na hora da crise, do medo, para fugir da situação, a gente é impulsivo. Aí onde eu ia trazer que é a impulsividade. É uma linha tênue entre ter a percepção entre a situação, né, e quando é possível. Claro, cada situação é uma situação, mas se é possível, estar atento mesmo a não agir com impulsividade. Na hora da crise, silenciar, na hora da crise, refletir, pedir auxílio, não querer fazer tudo sozinho, para que possa tomar as melhores decisões. porque assim, igual você falou, assim, então o que que é o ideal, né? E aí a pessoa falou isso para mim, não responde rápido. Na dúvida, se a pessoa estiver te cobrando muito uma resposta, você faz o seguinte, fala assim, nossa, que incrível, eu posso pensar? Eu posso te responder daqui um dia, daqui 2 dias? Porque aí você não deixou de dar a resposta, né? Mas também não se comprometeu. Porque quantas e quantas vezes você fala sim para alguma coisa, que depois passa, quando aquilo esfria, você fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu disse que sim, né? Sim. Essa coragem de não agradar, de não ser a boazinha, de não ser amada, porque tem gente que fala que sim para as coisas porque tem medo de perder a amizade, medo de perder o parceiro ou a parceira, né? Financeiro, Medo emprego. financeiro, quando é exatamente essa instabilidade financeira quando é o emprego, mas eu acho que então uma coisa importante seria igual você falou mesmo, né? Disso Então, de porque como se a gente traz que a coragem ela entra como a capacidade de enfrentar o medo. Se nós temos coragem de dizer não, é porque nós, de alguma forma, a gente está enfrentando o medo que há naquela situação. Ou seja, eu preciso dizer não, mas eu estou dizendo sim. Sim, esse sim, muitas vezes, é movimentado pelo medo. Se eu estou enfrentando o medo e digo não, é porque, de alguma forma, já está acontecendo uma mudança em nós. A pessoa, enfim, que está dizendo esse não tão corajoso. Este é o caminho que a pessoa tem que ter a percepção onde ela está para poder dar continuidade ao plano. eu espero, eu estava rindo aqui agora que enquanto você falava, eu pensei assim, de falar daquela pessoa que fala assim, né? Ah, você pode fazer tal coisa pra mim? Não. Ele fala sorrindo, né? Tipo, não, não posso. Eu acho que quando a pessoa já tá nesse nível, eu acho que ela, tipo, fala assim, é o super-homem, assim mesmo, já é o super saiyajin, né? O pessoal fala assim, porque a pessoa tem coragem de falar que não, ainda ser simpática, né? Eu acho que é de uma maturidade. Você pode fazer tal coisa? Não, tem que sorrir. Esse não já passou da vertente do medo, né? Essa aí já está na segurança já. É, Mas quando está em crise, assim, aí tem que estar bem atento na capacidade e na possibilidade de parar, refletir e depois agir, né? Então, assim, e nós também temos como caminhar, ter a coragem como uma bússola, né? Que nos momentos de incerteza a gente não vai ter um mapa pronto. não. A coragem é essa coragem que vai nos dar a direção. Ela é uma bússola. Então, assim, eu disse não. Então, ela já te deu uma bússola do que caminhar. Exatamente. Se você disse não, você vai seguir no caminho do seu propósito, não do propósito de outra pessoa. Porque às vezes a gente desvia a rota, né? Quando você fala esse sim forçado, Impossível. você desvia a rota. E quando você tem a coragem de dizer não e de falar assim, não, isso daqui tá fora, né? Eu tô indo nesse caminho. E se eu falasse sim, eu ia fazer assim. Então, não, eu disse não, então Mas a gente sigo pode como dizer que é uma inteligência emocional. Quando você, em momento de incerteza, a partir do momento que não existe um mapa pronto e você, com a coragem de se manifestar, você já está trazendo uma direção. é, Respira, deu a direção, respira e depois continua, entende? Essa é a percepção que temos que ter. eu penso assim, como um exemplo assim, né, da minha vida mesmo até, disso de usar a coragem como bússola, né, eu penso muito no amanhã, sabe? Eu penso muito em como vai ser, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai estar daqui 30 anos, né, em 30, 40 anos, espero, mais de Bora, 40, vambora, tem que né? caminhar. E mas e aí? As coisas vão ser diferentes.
né? Em algum momento vai vir a aposentadoria, e aí como que a gente vai lidar com algumas questões? Onde a gente vai? Então, assim, e aí a gente tem planos, né? A gente tem planos e coisas que a gente imagina estar vivendo quando isso chegar nesse lugar, né? Então, mas para que isso aconteça, você precisa ter a coragem agora de tomar algumas decisões, né? Fantástico, isso mesmo. Ter a coragem de. Hoje, quando eu acordei, eu. Naquele momento você acorda, fica conversando um pouquinho na cama. Eu falei, Rafa, a gente precisa mudar algumas coisas, né? E a gente precisa ter coragem de, 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 de tirar algumas coisas do nosso caminho para que a gente consiga alcançar essas coisas. Isso com relação à nossa saúde mesmo, né? Como te disse, eu tenho me sentido um pouco cansada e tudo, mas para que a gente consiga seguir nesse caminho, e pensando lá na frente, nesses 30 anos, a gente precisa ter coragem agora de falar assim, não para alguns projetos e não para algumas coisas. Porque às vezes a gente está envolvido em muitas coisas. É verdade. Lógico que a gente. Primeiro que assim, tem as pessoas que a gente quer ajudar, né? Então você se envolve num projeto porque você quer ajudar uma pessoa que é sua parceira. Depois você se envolve num outro projeto porque você acredita que ele vai dar certo. Aí você se envolve num outro projeto porque você achou a pessoa legal. E aí você vai se envolvendo. E isso vai tirando, vai limando ali algumas coisas que você vai precisar para construir o seu futuro. Então, assim, a gente precisa, foi uma coisa que a gente falou sobre isso hoje, né? A gente precisa construir esse corpo que é onde a gente vai morar todos esses anos. Porque a gente estava falando muito a respeito disso, de saúde, de como a gente tem se sentido, dos nossos hábitos, que estão bem ruins. E a gente falou assim, Com certeza, futuramente a gente vai convidar, a gente vai fazer o convite. A gente já tem até o nome, né? O nosso queridíssimo Tiago, para exatamente. nos auxiliar daí a dar excelentes dicas, né? Um E abraço aí para o nosso querido a Tiago, gente. Tiago Hart, Tiago Grilo. Maravilhoso. A Bia também, né? Bia, lindíssimo isso. E é assim, é exatamente isso. Assim, a gente tem que ter coragem de abrir mão de algumas coisas. Aquilo que a gente, por mais que o nosso coração doa e por mais que a gente fique no e se, mas e se a gente continuasse? E se a gente fizesse tal coisa? E se a gente não parasse aqui? Mas a gente vai ter que ter coragem para tomar essas decisões e para limar algumas coisas do nosso caminho, porque senão a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é chegar daqui 30, 40 anos com autonomia, né? Isso mesmo, perfeito. Sabe o que isso traz? Traz, assim, uma reflexão muito interessante de que a coragem, é, ela é um fio condutor, olha que interessante, é um fio condutor que transforma naquilo que eu não sei o que vem, em eu vou dar o próximo passo. O seu medo, olha, ele sai desse lugar, você traz a coragem, olha, Rafa, nós precisamos fazer isso, isso e isso, com coragem, sendo um fio condutor, porque assim, eu não sei o que vem, mas eu sei que é necessário que eu dê o próximo passo. Então, nós estamos falando de uma série de fatores, como nasce da coragem, a autoconfiança, a autodeterminação, a motivação, a resiliência, e isso implica também em escolhas. A coragem também nos traz a necessidade de escolhas. Para você fazer um passo com coragem, você tem que necessariamente fazer uma escolha, questão clássica da psicologia, e renunciar a outra. Não adianta querer tudo, porque sempre há uma questão clássica. Fez uma escolha, renuncia-se a outra. Então, para que você trouxe um exemplo fantástico. Olha, nós temos que fazer esse comportamento. Até para falar quem é Rafa, Rafa é o marido da Mari, tá, gente? Pessoa boníssima, gente boa mesmo. Então, assim, a coragem é um fio condutor que vai transformar aquilo que não sei o que vem naquilo que eu preciso dar um passo. E esse passo, ele vem alimentado de autoconfiança, de autodeterminação, motivação, resiliência e a certeza de que para uma escolha eu preciso renunciar a outras.
Isso é o passo gigantesco também da coragem, pra É. gente deixar bem claro. Renunciar a outras com a coragem de não agradar a todos, né? Não vamos agradar a todos, não vamos atender a todos, mas a gente vai atender, vamos nos atender naquilo que é o nosso direcionamento para o futuro. Sim, até porque a gente pode até trazer em outros episódios, porque assim, a, dentro da. Eu vou trazer essa abordagem que, a qual eu trabalho e gosto bastante, que é a parapsicologia sistêmica. Ela traz também que a tristeza ela nos paralisa e a raiva nos deixa agressivos. E o medo faz com que a gente fuja. Então, o que é fugir? Quando você está com medo do futuro, você vai começar a atrair ou viver situações que atrapalhem para que você talvez nem chegue, entenda? Comece a se maltratar. Então, como você tem o futuro não é um medo para mim, e sim uma perspectiva, uma motivação, eu vejo de maneira muito mais saudável. Eu encontro muitos clientes, muitas vezes, com medo da finitude, que é o medo, né, do fim. E nós trabalhamos em sessão, e a grande questão da descoberta, a preocupação com o fim, ele existe, porém, que eu esteja mais atenta como eu vou viver. Como eu escolho viver, como eu escolho viver, é uma questão também de coragem. Qual? A coragem de ter conhecimento da finitude e a coragem para poder mudar hábitos que nascem desse medo a partir de ter a coragem de se cuidar para viver bem. É só uma linha do iceberg, tá? A pontinha do iceberg, esse assunto que nós não vamos aprofundar aqui, mas vamos aprofundar em outro momento, que é sobre o medo da finitude. Assim, até só para fazer uma pequena emenda e indicar um livro que, agora quando você fala assim, no meio da finitude, porque assim, a gente tem, assim, por exemplo, como transformar o medo em combustível para o crescimento, né? E tentando juntar essas duas coisas, a gente vai seguir nesse caminho, mas tem um livro muito bom que eu ganhei da minha amiga Carla, querida, há uns anos atrás, da Ana Michele Soares, né, que chama Enquanto Eu Respirar, né? E esse livro, ela escreve esse livro, ela foi diagnosticada com câncer muito nova, fez um primeiro tratamento, e aí depois ela, passado um tempo, ela descobre de novo que ela teve, né, que o câncer voltou. Qual é o nome do livro? Enquanto Eu Respirar. Tá. E ela descobre então que ela teve, o câncer volta, e ela vai ter que começar de novo, né, a fazer outro tratamento, só que assim, aí ela escolhe viver. Ela escolhe viver esse tempo, apesar de saber o que pode acontecer, né, no fim, ela escolhe viver isso da maneira mais intensa possível, assim, né, e da melhor forma possível. Ela é muito conhecida, né, enfim, a história dela é muito conhecida e é muito disso, né, que acho que envolve um pouco disso, de o que você disse agora no fim, de como a gente escolhe, apesar do medo da finitude, como a gente escolhe como vai viver até lá, né, com essa questão do medo como um combustível. Olha, eu tenho medo, sim, de morrer, né? Todo mundo tem, mas que isso sirva para mim nesse momento de combustível de como eu vou viver daqui para frente, como eu vou viver esse tempo que me resta, né? E sobre essa questão de transformar o medo, né, também em combustível, né? Para a gente, enfim, para que eu acho que transformar o medo em combustível, eu acho que é um segundo sinônimo aí para coragem. Perfeito, perfeito mesmo. Porque daí é o lugar onde vai, se ele é um combustível, quando você está usando uma simbologia para esse momento, é porque você está sendo convidado a sair da sua zona de conforto. O medo também faz isso, faz a gente ficar. Então, se o medo faz a gente ficar, na questão da inércia, como um combustível que ele se transforma em coragem, então ele deixa de nos deixar parados e faz com que saiamos aí da nossa zona de conforto. Assim, eu tenho uma questão pessoal, né? Assim, com relação a falar em público, e você sabe, né? Falar em público e de alguma maneira, até isso aqui está sendo muito legal, porque a gente está tratando isso como uma Desafio. conversa, né?
estamos é tratando difícil. sobre como uma conversa. Isso tem sido muito mais fácil para mim. Uhum. Mas eu enfrento muito, e principalmente para falar em público, assim, para muitas pessoas, né? Mas eu tenho percebido que eu não posso negar fazer isso, porque eu tenho medo. Isso mesmo. Né? Então, hoje, toda oportunidade que eu tenho, apesar de não ser excelente nisso, e ter que melhorar muito essa questão de posicionamento, de postura, né, na verdade, de oratória, eu não tenho me negado a fazer quando me é proposto. Então, eu vou com medo mesmo, né? Na prática é usar o medo como um alerta para se preparar melhor, né? Você tem o medo, aí você se prepara melhor para aquele momento, mas não deixar de fazer, né? Esse bom. A gente tem algumas questões práticas, né, que a gente pode trazer para que a coragem nos visite. Como, por exemplo, programação, reprogramação mental, então vamos reprogramar o pensamento. Se eu estou com medo, é porque eu estou saindo da zona de conforto. Então, com isso, eu estou evoluindo em alguns aspectos. Esses são pontos, tá? Isso aí cada um leva para a situação que está vivenciando. Algumas situações, faço o enfrentamento gradual. Tem medo de algo? Vá fazendo, e tem desejo em sair dessa situação, vá fazendo um enfrentamento gradual. Depois, vai usando do fortalecimento da sua autoconfiança. Como? Através da valorização das suas próprias habilidades. Por exemplo, você falou que você tem medo de falar em público, mas já estamos aqui. Isto é o quê? É fortalecer a sua autoconfiança, valorizar as suas habilidades e também valorizar as suas conquistas. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente se menospreza pelo medo. Eu não tô com medo, eu não vou fazer, não. Eu acho que eu tô com medo. Não, peraí, vamos conversar. O que que você já fez? O que que você já conquistou na sua vida? Que eu conquistei? Isso aqui, isso aqui. O que que você. Eu consigo fazer isso. Então, trazer na prática essa percepção da sua autovalorização, valorizar as suas capacidades e também as suas conquistas, né, vai auxiliar muito nesta questão de se ajudar a ser visitado pela coragem, né? E também observar e identificar e também compreender os obstáculos que dificultam a expressão da coragem. O que está me atrapalhando? É meu ambiente, por exemplo. Você mora com a sua família, certo? Você está trazendo um exemplo de algo. Não sei se é boa nisso, não. Não sei se é boa nisso. Não sei se ajuda, se você dá conta. Você dá conta? A família é mestra, né? Entendeu? Então, também tem que ver o ambiente, tem que ver todas estas questões. Ou seja, compreender os obstáculos que dificultam a expressão da coragem. Como eu vou expressar minha coragem? Se a família não apoia alguma situação, desde que não seja ruim para você, busque amigos, busque pessoas que compartilhem desse sonho ou desse desejo para que você possa, então, compreender o obstáculo e, partindo daí, tirar do caminho aquilo que atrapalha a expressão coragem na sua vida. Então, coragem também tem muito a ver com o ambiente, né? Sim. Tem muito a ver com as pessoas. Principalmente escolhas, né? Porque, igual você falou, né? A gente a família geralmente, né, tem muito dessa questão, né? A gente trouxe no episódio anterior sobre a questão das crenças e das Sim, heranças familiares, né? Então, se você não assistiu, assista. sim. E tem muito disso, porque às vezes está muito diferente daquilo que todo mundo já faz, e aí é difícil também para a pessoa sem conhecimento te encorajar, não é nada de errado. Mas, então, buscar. O ambiente pode facilitar que a sua coragem suba, né? Ou o obstáculo à expressão dela, o obstáculo à existência dela, atrapalha a sua percepção nela. Aí você fica morando no medo, Exatamente. né? Igual você falou, essa questão de falar em público, né? É lógico, eu falei, eu não tenho negado quando me aparece, e também tem por que da coragem também, né? De coragem de tentar, de me desafiar. Porque eu penso que eu tenho uma missão. Eu tenho algo que acredito, eu tenho uma pauta que eu acredito muito,
E eu tenho uma missão de espalhar isso e de falar sobre isso. Falar sobre isso em diversos âmbitos, em diversos lugares. Então, assim, como eu vou chegar nessas pessoas se eu não consigo me expressar? Se eu não consigo falar? Se eu me calo porque tenho medo? Porque tenho, né, porque me falta coragem. Uhum. Então, eu acho que também essa questão de você ter entender esse propósito, o que que te guia, quando a gente fala de usar a coragem como bússola, que a gente falou um pouquinho Isso. para trás, Aham. eu acho que vai muito nisso, assim, de você também entender o que que te move, né? Se isso aqui é uma coisa que você acredita muito, que você acredita que vai dar certo e que vai ser bom, então é importante que você se cerque de pessoas que acreditam em você também da mesma maneira, como você disse, e que você entenda que essa é a bússola, né? Que você vai seguir em frente porque vai romper com medo e agir com coragem, porque esse é o seu caminho. Uma outra coisa também, que a gente acho que falou um pouco mais, falou antes, né? E que eu fico pensando assim, é, acho que você falou do negócio de enfrentamento aos poucos do medo, Isso, né? isso E mesmo. mas a gente também, assim, a gente está falando assim de algumas coisas mais positivas, como enfrentar e ter coragem para algumas coisas, mas existem alguns medos que as pessoas também não precisam querer mudá-los, né? Que a coragem ela é boa, mas você não precisa ter coragem para tudo. E eu acho que é legal que a gente saiba fazer também essa seleção. Igual você disse. Eu acho que uma vez você disse aqui pra gente que tem medo de agulha. E por isso não faria uma tatuagem. É, eu tenho medo da. Exatamente. É, Então, mas isso é um medo que você tem, mas que nesse caso não acho que precisa ultrapassá-lo, exatamente, entra a coragem de não fazer. né? Eu tenho coragem. Exatamente. Eu tenho muito medo de altura, igual eu brinquei, que eu não gosto, assim, mas e eu acho que se não tem a ver com o meu propósito, porque não tem a ver com o meu propósito de vida, eu acho que eu não preciso enfrentar o medo e querer descer um toboágua de 10 É, metros. é a coragem de ser autêntico. Né? A Então, gente assim, volta na porque coragem, às né? vezes a Ser gente. autêntico, eu não preciso. É, Eu tô segura, eu não preciso. eu só estou frisando isso porque às vezes a gente vai falando sobre coragem, 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 e a gente não quer também que, assim, impor essa coragem. A gente está falando dos benefícios da coragem Sim, e porque é importante, mas nem para tudo, não serve para tudo, sim, né? como eu disse no início. Ter coragem também de se não manifestar, porque não é interessante para mim. Isso como eu disse, a autoconfiança, a segurança nos visita a ter essa autenticidade em dizer, não, eu tenho medo de agulha, mas tanto que as minhas irmãs têm vontade de fazer uma tatuagem das quatro irmãs, e eu falo, olha, obrigada, eu amo vocês, mas não é interessante para mim. Vou continuar amando aqui. Assim, não tem essa Não, questão. ó, vamos Mas dar um exemplo rápido, assim. Esse ano no carnaval, né, 2025, a gente foi para um lugar, para um sítio, e tinha um esquibundo, um negócio de Uhum. escorregar, assim. Sei. E aí eu falei assim, eu não quero brincar disso, Uhum. não quero brincar disso, não quero brincar disso, porque eu tenho medo mesmo. Mas, assim, a pressão foi tão forte que eu falei assim, vou descer, uma vez só. Eu ralei toda a minha perna. Ficou um negócio horroroso, assim, carne viva. Então, esse é um exemplo real de que eu deveria ter seguido o meu instinto e eu devia ter tido a coragem de dizer: isso não é para mim. Assim, mesmo É. depois de ser tão pressionada, né? Eu falei, mas e é assim, e aí, como fala, o castigo vem a cavalo, né? Eu pisei no tomate, não tive coragem de dizer não e tive que enfrentar aí o machucado aí. Trago um exemplo muito, muito legal nesse aspecto. Como eu já disse aqui nos outros episódios, por sinal, mais um convite, assiste, curte nossos vídeos, né? Se você se interessa por esses assuntos, a gente repete aqui mais uma vez, né, Com Mai? certeza. Quando eu comecei, sou 28 anos casada, enfim, namorei 7 anos. Então, quando eu estava conhecendo meu namorado, que hoje é meu esposo, nós estávamos num parque de diversão e minhas amigas, e ele me convidou para ir na roda gigante. Nossa, eu não suporto. Enfim, vai lá, vai lá, curte, ai, super. Não, gente, perdão, não gosto, né? Não, vai lá, né? E me empurrar, né? Aquela coisa de adolescente, desse estava eu na roda gigante.
nós estamos falando 28 mais 7, sou péssima de conta, façam as contas, aí estamos juntos desde então, né? Namoro, casamento, Uhum. enfim. Eu pergunto para ele assim: você lembra aquela vez que a gente andou na roda gigante, nós dois, o primeiro momento que você pegou na minha mão e tal? Ele falou: sim, eu lembro dos seus gritos. Ai, que bom que ele lembra. Não, para você ver, ele lembrou dos gritos. Eu lembro dos seus gritos. Ou seja, foi eu me desrespeitei. Eu não queria É, ir. Eu não tive coragem de dizer, olha, gente, eu não gosto. Eu tive coragem, mas eu não me respeitei. Então, assim, coragem de se respeitar também é muito importante. É um ato de coragem. Então, a gente pode trazer várias questões no cotidiano sobre esse tipo de coragem, aonde aquilo que você quer para você entra e sobressai ao medo ou respeitar sou a sua pessoa. vontade. E é muitas vezes pedir demissão para seguir um sonho, quando você está enfrentando uma doença, quando você, né, como você diz, falar em público, o término de um relacionamento, até muitas vezes em eventos traumáticos, né, também a coragem ela começa a ser necessária e preparada a nos visitar novamente. Quando a gente fala tipo, isso de enfrentar a doença, né? Esse exemplo que eu passei é algo muito, muito bom de se apoiar, porque é uma história muito bacana. Eu tenho uma história de um amigo, de dois amigos, né, que foram agora há pouco tempo para os Estados Unidos, né? E foi assim mesmo. Pediu demissão, juntou tudo que tinha, assim, tudo, colocou. Pensa que você junta tudo que você tem, coloca em duas malas. É muito pouco perto da vida que você constrói ao Sim, longo dos anos, né? sim. E, e foram, né, com a cara e com a coragem, muita coragem, porque e apesar assim, de estarem estabilizados aqui, o que é mais estranho, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa não tinha nada a perder, então ela tomou essa decisão porque se eu não tenho nada aqui, eu vou para lá e vou ficar melhor. E não foi isso, né? Esse nosso amigo estava para assumir um cargo de coordenação Uhum, muito uhum. importante, e ainda assim ele preferiu ir. Mas porque ele viu que talvez, né, assim, na concepção deles, lá ele poderia entregar um futuro melhor para a filha, Sim, que é pequena. Então, foi uma coragem imensa de sair, assim, de largar tudo para trás em prol de uma coisa, de uma crença, né? Porque não é que é uma certeza. Ele acredita que lá vai ser melhor. E fez isso mesmo estando num lugar confortável. sim. Entendi. É isso mesmo. Eu tenho exemplos aqui nós teríamos, né? Eu tenho da Vivi Plus, né? Uma minha irmã também, que hoje ela tem essa marca, né? Vivi Plus. Também recebeu o nosso convite para estar conosco aqui futuramente, para trazer sobre a, a, a trajetória, né? Trabalhava numa multinacional, extremamente renomada, enfim, questão tributária, trabalhava excelente profissional, mas tinha um sonho, e aí, de repente, com toda essa questão do medo, enfim, ela tomou a decisão, ela pede demissão, começa a fazer as vendas e hoje ela tem a rede, né, a marca Vivi Plus. Então, assim, seriam vários exemplos, né? As pessoas também, com as suas experiências profissionais, eu tenho certeza que enquanto estão nos ouvindo, na mente delas, no pensamento visita algumas histórias, né, que essas histórias possam dar coragem àqueles que estão na decisão ou no medo ou na iminência de tomar uma decisão. Então a gente até faz a pergunta, né? Qual foi a última vez que você sentiu medo, mas agiu com o mesmo, agiu mesmo assim, né? Agiu com medo. Ontem. Ontem, agora há pouco, né? E geralmente é assim, a vida vai cada hora apresentando questões para a gente, né? Eh, e assim, por exemplo,
essa semana eu falei sobre você, sobre uma coisa que você já tinha me dito, Sim. eh, com uma amiga, né? A gente falando sobre novos negócios, sobre oportunidades que vêm surgindo. E aí, enquanto a gente falava, eu citei o seu exemplo, vou deixar que você conte essa história, né? Então, conta primeiro a história do começar começando e depois eu complemento com que por que que eu trouxe essa história para minha amiga. Tá bom. Eu falo da transição também? É É, cabível? pode falar sim, claro. Porque algumas pessoas podem estar começando a nos ouvir agora Sim. também. É importante que. Muito bem. Eu sempre me apresento, né, como Cléo Augusto, psicóloga e parapsicóloga clínica, como pós-graduação, enfim. Mas, antes, eu não me lembro, vou ser muito franca, se eu já trouxe isso em outro Você episódio mesmo nosso. pode Foi no primeiro, alguma coisa assim, mas é sempre bem-vindo. falar. Eu, eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos, me formei aos 22, prestei a OAB logo em seguida, passei e comecei a advogar. E segui a minha caminhada como advogada. No decorrer desse caminhar, eu comecei a me sentir um pouco incômoda, não, um pouco cansada mesmo de advogar, enfim, trazia questões, N questões. Um outro momento a gente aprofunda, mas era uma ansiedade, era um incômodo, ou seja, era o convite da evolução me fazendo a visita, mas eu não tinha esse entendimento. E eu decido, então, fazer a transição de carreira, porque eu lembro que é que eu trouxe, agora eu lembrei, eu trouxe sobre a transição de carreira, então eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Foram lá 5 anos, então eu advogava e fazia a faculdade. Me formei depois de 5 anos e eu precisava começar, né? Agora, como que eu começo? Quem vai ser meu primeiro É, cliente? eu mandava meus currículos para as clínicas, aí muito interessada, muito sábia na preparação do currículo, eu colocava que eu era advogada. Não faz muito sentido. Não, assim, que eu tinha tanto tempo de advocacia, eu comecei a entender por que que não era chamada nas clínicas de verdade, eu não ia ser chamada mesmo, enfim. Aí eu chamei uma colega, falei assim, olha, eu estou começando agora, eu gostaria de sublocar uma sala. Eu disse, então já estou com uma pessoa. Conversei com uma outra, né, uma outra querida também. Ela também estava num processo inicial como eu, enfim. Aí eu lembrei que eu tenho uma amiga, gosto muito dela, e eu falei, olha, o filho dela é psicólogo, vou então pegar informação com esse rapaz, porque ele é alheio a tudo isso que eu estou sentindo. Fui, né, sentei, entrei assim na clínica, sentei, aguardei ser chamada. Fiquei lá em silêncio, porque estava ele em atendimento e eu lá fora. Esperei, entrei, ele muito centrado. Olá, tudo bem? "Ah, olha, vim aqui, depois de algumas conversas dentro do que eu estava sentindo. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Pois não. Assim, você sabe que eu me formei, que eu vim e tal, papai. Como que eu começo nesse ramo da psicologia? Ele falou, começando. Sim, foi começando. Sim. Mas assim, ele falou, começando. Assim, um silêncio ali em mim. Eu vim aqui para Muito isso. obrigada. Aquele Obrigada. muito obrigada, assim, muito Começando, aí ele falou, não, mas aí obrigada. eu insisto, começando como? Ele falou, eu atendi um paciente, depois eu atendi dois, três e não parei mais. Estou aqui até hoje atendendo. Uhum. Na hora me deu um certo, como que eu posso dizer? Gostoso. Uma certa frustração, Uhum. sabe? Era isso. Eu já sabia. Isso eu já sabia. Mas aquilo foi, para mim, hoje, passado, né, alguns anos, foi decisivo e foi um convite assim, não tenha medo, só comece a agir. Então, e aí eu trouxe essa sua história, né? Porque assim, a questão era, Comece começando. é, assim, para que estão retomando, até para que todo mundo saiba também, eu volto agora, né, para a universidade, 40 a mais, para uma outra área, né? Mudei o meu foco e os meus estudos para uma outra área, que é a gerontologia. E não tenho experiência na área, né?
E as pessoas que lá comigo estão também não. Enfim, e eu conversando com essa amiga sobre algumas oportunidades que vêm surgindo, e aí eu falei, e aí a pergunta dela para mim foi assim, mas e como a gente faz? Eu falei, aí eu contei essa história. Eu falei, a gente começa começando. Que era muito simples e até uma Mas resposta extremamente ridícula, significativa. mas a ideia era exatamente essa. Falei assim, olha, a gente vai dar o primeiro passo, a gente vai fazer o que precisa ser feito e a gente provavelmente vai começar atendendo uma pessoa. Assim, né? Dentro do contexto, a gente vai atender uma pessoa e depois a gente vai atender outra e a gente vai fazer uma parceria, depois a gente vai fazer outra e assim por diante. E quando a gente vê aquilo se tornou algo muito maior, né? Porque existe isso também, dessa pessoa que não que seja inexperiente da vida, mas ela é inexperiente talvez em algo ou alguma coisa que ela está começando, né? E aí ela pensa assim, nossa, mas eu conheço fulano, ciclano, e todos são tão bem preparados e todos já estão É. tão bem colocados, ou senão a pessoa está querendo mudar, fazer uma transição de carreira, ou criar um novo negócio, e ela pensa, ai, mas esse mercado está saturado. Ah, mas eu não vou fazer porque já tem a fulana que faz, ela faz tão bem. Não vou fazer. Para que que eu vou fazer isso? Né? Para que que eu vou mexer nessa seara se já tem uma outra pessoa fazendo? E o que acontece é que não é assim. Tem espaço para todo mundo. Sim, E tem. principalmente espaço para aquelas pessoas que querem fazer algo bem feito. E tem coragem de se arriscar, igual você falou do seu menino. Falou assim, ele queria ter uma banda. Ainda não conseguiu montar a banda. É o grupo de amigos, isso É. mesmo. E aí ele vai ontem, Foram. vai ontem no show do amigo que teve a coragem de montar uma É. banda, que ainda não é boa, mas que Não, já é tá boa, é boa, senão eles vão me é boa, matar. é ótima, Ela é é boa, ótima. ela é boa, ela é Desculpa, boa, ela é boa. mas não tá Ela é mas boa. então, seja totalmente formada, mas ela já tem show, Não, ela é boa. Aham, né. sim. Mas por quê? Porque tiveram coragem de dar o primeiro passo. "Ó, vamos marcar o primeiro show? Vamos correr atrás da gente marcar esse primeiro show?" Qualquer lugar que seja. Né, pode ser na casa da sua tia, para os seus parentes verem a gente, mas vamos fazer esse primeiro show. E a mesma coisa, corra atrás do primeiro cliente. A coragem, eu vou ser muito franca para você, ela é libertadora. Para mim, a gr o grande significado da coragem, ela liberta, porque muitas vezes você se torna refém do medo. Então, assim, a coragem é libertadora, apesar de muitas vezes dar a sensação que vai exigir demais, muitas vezes ela exige, mas o demais não entra porque o que liberta nos deixa mais felizes, mais harmônicos, mas a coragem, para mim, ela é um ato de liberdade. Liberdade daquilo que está dentro de você, porque assim, a coragem é a expressão verdadeira de você. Quando você tem coragem de viver algo, de fazer ou de sair de um relacionamento, ou negar, ou enfim, é a sua essência, é sobre você que é apresentado, é você que se apresenta naquele momento. Então, todos os dias começar com um ato de coragem, começar de uma maneira gradual. Por exemplo, eu quero montar banda, vocês vão começar o atendimento, eu comecei lá também, né? Então, assim, porque o direito não foi tão difícil, porque meu pai era advogado, então já tinha essa questão comigo. Então, assim, ato de coragem, a coragem ela é o antônimo de medo, né? Ela é o antônimo de medo, para mim, ela é um, um passaporte para a liberdade. Um passaporte para a liberdade, porque assim, o medo nos faz refém, a coragem nos liberta. Exatamente, é dar o próximo passo. Isso mesmo. Então, que tal você escolher um pequeno ato de coragem hoje, hein? Ele pode transformar não apenas o seu dia, mas ele pode também transformar a sua vida. Pode. Acho que essa mensagem vai. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Nós estamos enfrentando o nosso medo, né, e tendo a coragem de trazer de poder ser julgadas até por isso, Verdade, mas isso né, por trazer a nossa visão de alguns assuntos, por colocar a cara aqui porque tem muita gente que fala assim: "Ah, mas não são famosas, ninguém vai não, querer". não é intenção, não. Sim, né, porque assim, mas a gente, eu acredito que
o que a gente traz, e como é algo muito preparado e algo muito do coração, pode fazer diferença na vida de Eu alguém. lembro que eu falei no primeiro episódio que eu aceitei o seu convite, porque era uma maneira que eu tinha certeza e presenciaria, porque eu atendo uma pessoa por vez, então alcançaria Mais outros. pessoas. Então, assim, o meu medo, né, ele perde lugar, eu faço uma renúncia que é a questão da timidez perante as câmeras, e eu me exponho, olha, renúncia por uma coragem em uma questão em que eu acredito, Exatamente. entende? Então, foi meu ato de coragem mediante algo que eu acredito. Então, é a essência, a expressão de mim. E esse ato de De nós. coragem, como você repetiu agora na frase, que pode transformar a vida de alguém e pode transformar a nossa vida. Então, a gente acredita que o que a gente está fazendo aqui hoje Isso mesmo. pode, de fato, em algum momento, transformar a vida de alguém, com algo que estamos trazendo, mas que com certeza também nos transforma Isso mesmo. para Muito melhor. bom. Uhum. Bom, Agora, então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo, né, curtir, né, podem procurar aí dentro do canal os outros vídeos, os vídeos anteriores. A gente vai deixar também aqui o link do Spotify, se você quiser mandar para alguém, para aquela pessoa que não consegue assistir aqui e que gosta de ouvir mais ali no fone de ouvido. Todos os episódios também estão disponíveis lá no Spotify, tá? Então, me siga aqui nas redes sociais, né? Vai estar aparecendo aqui para você. Hoje, rapidamente, eu queria mostrar o livro. isso, seu Os outros resultado episódios falou sobre isso, então você vai me seguir nas redes sociais e ver que eu falo um pouco sobre os cuidadores familiares, né? Sobre esse olhar para os cuidadores familiares. Então, hoje aqui eu trouxe meu livro para vocês verem. Agora eu tenho que continuar. E que está disponível lá, temos lá todos os links, né? Anexados lá nas páginas sociais, nas redes sociais. Desce ele um pouquinho. Olha que coisa linda. Olha essa capa. Gente, o material. Eu já li. Todo feito por mim. Todo feito por mim. Maravilhoso. Não. Ele é extremamente significativo e ensina bastante. A vida tem que continuar, uma história sobre o cuidado e o despertar para um propósito. Mari Lúcia Silva ou Mari Silva, carinhosamente. Que faz parte de um ato de coragem de expor essa história também, para que ela alcance e modifique a vida de outros cuidadores familiares. Quer falar das suas redes sociais, Cleusa? As minhas redes sociais, você pode deixar lá bonitinha para nós? Claro. Aí é cleusa.pc, cleusaaugusto.pc, @hotmail. É isso? Somos arroba é isso. O Instagram é arroba primeiro. Isso mesmo. Estamos aprendendo. Thank you, obrigada por me ajudar. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com você. Foi um prazer trazer esse tema da coragem, que foi um pouco difícil enquanto pesquisa ali, porque a gente acaba se confrontando com algumas questões, mas que eu acho que valeu muito a pena. Sim. Sabe como que a gente vai encerrar hoje? Vamos pegar aqui as nossas taças, vamos brindar então a nossa coragem. A nossa coragem, a sua coragem. Um abraço para você, até o próximo episódio. Um abraço.